Hoje nós vamos terminar a nossa série de moldura e pintura, né? O que Deus quer realmente? Qual é a essência que Deus quer em você? Baseamos essas mensagens no livro de Mateus, capítulo 5, na introdução à mensagem do monte, né? O sermão do monte de Jesus, onde ele fala feliz, e ele começa, né? Nós já estudamos, feliz são aqueles os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz ou bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os humildes, né? Ou os gentis, os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado ou feliz são aqueles que têm fome e sede de justiça. Significa de viver corretamente, agradável ao Senhor, porque eles serão satisfeitos. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E finalmente hoje, a oitava qualidade que Deus diz que transforma você numa pessoa feliz. Felizes os perseguidos pela causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele volta e encerra com a mesma promessa do início, porque deles é o reino dos céus. Mas ele continua: felizes vocês serão quando por minha causa, a causa de Jesus, forem insultados e vos perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, portanto, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 17, uma multidão aparece diante do trono de Deus e João diz: quem são estes? E o anjo responde: esses são aqueles vestidos de branco que saíram da grande tribulação. Aqueles que foram perseguidos, que morreram, foram mártires pela causa de Cristo. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pela causa de Jesus. Mateus capítulo 24, verso 9 diz, onde Jesus fala do final dos tempos, do julgamento dessa terra, que está para acontecer. Pessoal, está para acontecer. Não é acidente que o Putin vai voltar a ser presidente da Rússia. Tudo está profetizado. Ligue-se nas Escrituras. E a Bíblia diz, ali Jesus disse assim: vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Serão mortos, serão perseguidos. Eu vou começar hoje à noite com um pequeno vídeo. Eu já aviso que tem cenas muito fortes. Se você achar que a sua criança é jovem demais para ver essa cena, então, por favor, coloque suas mãos sobre os seus olhos. A maioria das cenas que você vai ver aconteceram na Índia, no Paquistão ou em algum país árabe. Tá? São cenas fortes, são cenas recentes, são cenas dos nossos irmãos perseguidos pela causa de Cristo. Essa garota teve o rosto todo rasgado por uma faca. As duas colegas morreram nesse ataque de muçulmanos contra essas três garotas crentes. A casa dessa jovem aí, antes e depois, foi bombardeada, destruída porque eram crentes. Matou os pais, ela sobreviveu.
Esse jovem foi jogado na fogueira por 3 homens muçulmanos, mas ele não renunciou à sua fé em Cristo Jesus. Esses são da Ásia, são chineses, foram surrados com bambu, homens e mulheres igualmente. Este sofreu um ataque de terçado por ser crente. Essa foi quebrado o braço a casa dela foi jogada uma bomba. Esse foi atirado, ele está mostrando onde passou a bala, pelo seu corpo e seu braço. Semana passada nós falamos que já 1000 igrejas no Sudão do Sul foram queimadas pelos muçulmanos. Aqui uma das igrejas, um dos pastores de uma das igrejas que foi queimado e destruído. 600 hindus, né, entraram e queimaram as casas de todos esses crentes na Índia. As pessoas dessa igreja que reuniam num lar como um grupo de oração, né, entraram e espancaram todo mundo e deixaram esse menino como morto. Ele testemunha que foi o poder de Deus da oração que fez ele voltar à vida. E ele diz aqui: ainda que me matem, eu não renunciarei o nome de Jesus. Agora nós vamos para dentro de uma... Isso foi filmado no celular, num grupo que invadiu uma casa particular, uma oração, um grupo de oração, uma igreja no lar. Estão espancando o pastor, simplesmente por ser cristão, por ser um seguidor de Jesus. Esse é um irmão nosso, pessoal. E aqui esse irmão que foi perseguido, ele diz: nós os perdoamos porque o que fizeram foi em ignorância. Eles não conhecem Jesus. Em 2008, 300 vilas foram destruídas e queimadas, onde moravam crentes. Aqui 3 adolescentes são atacados por serem seguidores de Jesus. Existem 20 milhões de casos documentados de martírio só no século passado, nesse último século. Perto de 165 mil cristãos vão ser perseguidos, encarcerados, torturados e mortos esse ano. É 1 a cada 3 minutos. Só porque nós vivemos no lugar da colheita de Jesus, onde Ele tem nos protegido das mãos de Satanás para a última grande colheita.
não significa que nós não estamos na última tribulação, que os nossos irmãos sofrem. Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos, verso 3, nós precisamos orar e fazer como se estivéssemos no meio deles, sofrendo com eles, perseguidos pela causa de Jesus. Por causa dessas cenas e muitas outras, que a Bíblia diz claramente, e naquele dia Deus vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. E nunca mais haverá dor. Receberão a recompensa. Ano passado, a Li Ying, sobrinha do pastor da maior igreja em casa, uma rede de igrejas em casas na China, foi solto depois de 12 anos de prisão, por pegarem ela testemunhando para uma outra amiga. 12 anos, e não deixaram ela ter Bíblia. Semana passada, quando nós estávamos aqui pregando o Evangelho com toda a liberdade e alegria, e comendo pupunha, foi bombardeado, explodiu uma bomba numa igreja da Nigéria. Uma igreja tipo batista, que tinha guardas, porque lá eles vigiam os cultos com guardas, com metralhadoras. Mas tinha um infiltrado que abriu o portão e deixou entrar um carro com explosivos, e quando eles viram o que estava acontecendo, tentaram fechar, mas eles detonaram o carro. Morreu uma senhora e a nenê, e 38 foram feridos. Em 1972, na Rússia, um jovem batista de 20 anos, no exército comunista, quando descobriram que ele era crente, espancaram e torturaram até a sua morte. E no dia, antes dele morrer, no dia 16, ele morreu no dia 16, no dia 15, ele mandou um bilhete através de um amigo dele para a família, dizendo assim: não diga para eles o que aconteceu e como eu morri. Mande esse bilhete e diga apenas que eu vou para uma guerra cristã. E não sei se volto. E lembre a todos que ouvirem e lerem esse bilhete, jovens e velhos, o que diz em Apocalipse 2:10. Aquele que é fiel até a morte, eu lhes darei a coroa da vida. De 83 a 85, no Peru, 90 crentes foram mortos pelo Sendero Luminoso. Aquele grupo de terroristas comunistas. Em 2011, ano passado, no Cazaquistão, morreram 50 crentes. E a partir agora desse ano, 2012, não pode fazer reunião, não pode haver igreja com menos de 50 membros. As igrejas são tudo nos lares das pessoas. Ou seja, proibiram as igrejas que estavam se espalhando no Cazaquistão. Muitas vezes, os governos do mundo, que ainda estão na mão do inimigo, e a mídia, incentiva e parabeniza as revoltas que nós temos visto no Oriente Médio, nesse ano que passou. Só para quê? Para tirar da mão de um ditador, para colocar na mão de pessoas muito piores do que os ditadores, os irmãos muçulmanos, que implementaram lei Sharia, onde o homem tem poder de vida ou morte sobre a sua mulher. Aquela mesma lei que deixou aquele paquistanês, mês passado, matou uma de suas mulheres e suas 3 filhas no Canadá, porque achava que estavam se modernizando demais. Esse mesmo grupo já estão mandando missionários para o Brasil. Esse ano passado vieram centenas de missionários para o Brasil.
Pessoal, nós temos que acordar. Nós estamos na grande perseguição. Nós estamos no meio daquele momento da onde pessoas estão entrando no céu já esperando. Onde Jesus diz, espere mais um pouco, porque os seus últimos conservos precisam morrer. Aí eu vou voltar. Eu vou vingar a morte de vocês. Hoje as nações todas, inclusive toda a nossa mídia, está apoiando aqueles da oposição da Síria. E sim, aquele presidente tem sido um presidente cruel. Essa semana eu recebi de uma pessoa lá de dentro, conhece, entende, conhece o pessoal, tem pessoas infiltradas lá dentro. Existem agentes missionários, né, lá dentro desses sistemas todos. E ele disse que esse mesmo grupo que está tentando tirar o presidente, já avisaram para os crentes. Primeiro o presidente e depois os crentes. Vocês são os próximos. É uma revolução religiosa, é uma perseguição. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, João vê aquela visão do dragão que ataca a mulher que está para parir o filho. Ela dá luz ao filho e o dragão tenta matar o filho, mas o filho é puxado para o céu. Isso representa Israel, o filho é Jesus, e Satanás achava que ele tinha matado Jesus, mas Jesus ressuscitou e foi para o céu, onde ele aguarda o momento da sua volta. Em seguida ele diz, e a partir dali então o dragão saiu para perseguir a mulher e os seus descendentes sendo aqueles que seguem o testemunho de Jesus Cristo. Essa perseguição maluca, sem lógica, do mundo inteiro contra Israel. Todo mundo detesta judeu. Onde você vai, o pessoal é contra o judeu. E essa perseguição contra crente que não tem lógica. O crente só faz bem quando vem para uma sociedade. É comprovado que quando o cristianismo chega num país, a educação melhora, a saúde melhora, as mulheres começam a ter os seus direitos. Eu traduzi alguns anos atrás para um congresso que estava lutando contra o sofrimento e a morte e a tortura das mulheres muçulmanas na África. E lá foram dadas muitas palestras com 1000 ideias de como a gente poderia ajudar a proteger essas mulheres. Mas o principal, ninguém falou, é abrir as portas daqueles países para o Evangelho. O Evangelho enaltece a mulher, protege a mulher, faz da mulher o mesmo com o homem. Os dois em Cristo são um. O cristianismo nunca fez mal a ninguém, mas por que é perseguido? Porque Deus disse que ia ser perseguido, porque nesse mundo nós teremos perseguição. Nós aqui no Brasil, como eu já mostrei para você, em Isaías 42, a Bíblia diz que nos últimos tempos, naquele dia, as pessoas das ilhas dos mares, aquelas pessoas que não faziam parte do Oriente nem da Europa, aquelas ilhas, aqueles lugares que eles nem conheciam ainda. As ilhas que Colombo e Cabral vieram descobrir. As Américas. No tempo final, eles dariam glória a Deus. Eles louvariam a Deus. E nós estamos num momento de colheita. Sem precedente. Nós somos o celeiro do Evangelho do mundo. E Deus tem abençoado. É por isso que Deus tem enchido os nossos cofres com dinheiro. Eu me assusto com o dinheiro que nossos jovens, aquele jovem normal, tem em seus bolsos. Quando eu comecei a pastorear, uns 28, 30 anos atrás, 28. O jovem, para levantar dinheiro, para ir para acampamento, ralava uns 4 meses. Vendia lata.
mendigava, roubava dos pais, vendia as coisas. Isso não é mais problema? Mas Deus quer que entenda que nesse momento, essa abundância que Ele está nos dando, não é para nos tirar do foco, é para nós investirmos a favor dos nossos irmãos que estão sofrendo, é para nós vivermos e levarmos esse evangelho até os confins da terra. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 diz: quem quer viver uma vida santa e pia, conforme Deus, nessa vida será perseguido. Se você quer viver uma vida casta, pura, santa, como Deus quer, você vai ser inimigo das pessoas que querem amor livre, sem compromisso. Se você quer ser uma pessoa honesta e justa, que trabalha pelo que você tem, você vai ter como seu inimigo aquela pessoa que gosta de roubar e aceitar propina. E é por isso que Jesus disse: vocês serão perseguidos. Você que quer ser correto vai ser perseguido. A Bíblia diz que ninguém acende uma luz, uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto. Antes você tem que iluminar. Tem crentes que não têm perseguição lá no seu departamento, lá onde você trabalha, lá no seu colégio, porque ninguém sabe que você é crente, ou você é um crente legal, você não mostra a unha. Você ri e participa do pecado junto com todo mundo. Para ninguém saber, você é um crente camuflado. Só tem um problema: você não tem perseguição, mas você também não tem luz. Aonde Jesus ia, aonde os seus seguidores iam, aonde os apóstolos iam, aonde essas pessoas vão, o testemunho e o brilho de uma vida que segue a Jesus, por querer fazer o que é certo, marchar conforme o Espírito manda, viver essa palavra, vai haver perseguição. Quem não entrar nos esquemas vai ser perseguido. Vai ser chamado de intolerante. Aliás, nós estamos vendo isso já nesse nosso país de liberdade. E o Brasil, por sinal, é o país de maior liberdade religiosa do mundo hoje. Não existe um país igual ao Brasil. Nenhum. É uma época única na história do mundo, a liberdade que nós temos. E Deus tem feito isso porque nós estamos nos últimos tempos. Nós temos que dobrar essa igreja. Nós temos que lutar para que o evangelho seja espalhado por todo esse Brasil. Que o Afonso seja só o primeiro de muitos que vão sair. E tem que ser agora, tem que ser rápido. O tempo é pouco. Se você lá no seu trabalho for luz e quiser viver uma vida correta, lá no seu colégio, você quiser viver uma vida correta, lá na sua vizinhança, você quiser viver uma vida correta, as pessoas vão acusar de muitas coisas. Mas veja só, o que Jesus ensinou é o seguinte: quando você confronta pessoas com luz, João capítulo 15 diz: as pessoas da escuridão, das trevas, não querem se achegar à luz para que as suas más obras não apareçam. Elas fogem da luz, elas não gostam, elas gritam contra isso. Acusam você de ser intolerante. E nós temos leis agora no Brasil que sim, estão começando a fechar para que o cristão seja chamado de intolerante. Que o cristão não possa mais dizer que o que Deus chama de pecado é pecado. Você não vai poder mais dizer isso, ou você vai ser colocado na cadeia. Uma igreja no Rio de Janeiro imprimiu num outdoor, Romanos capítulo 1. A justiça mandou tirar. Gente, a perseguição está chegando, já está aqui no Brasil, e tem uma perseguição que está nas nossas casas, através dos computadores e através das televisões, que está matando as nossas almas, destruindo nossas famílias. É perseguição também.
e mata tanto quanto os irmãos muçulmanos. Então por isso Jesus diz, olha, entenda que você vai ter perseguição. Você vai ser meu seguidor, você vai ter perseguição. De um tipo ou outro, você vai ter perseguição. E olha só o que ele diz. E é isso que eu quero falar hoje. Por que é que você pode ter alegria no meio da perseguição? Primeiro, verso 12. Quando perseguirem você, por minha causa de Jesus, e insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de mentira contra você, alegrem-se, regozijem-se. Agora por quê? Porque grande é a sua recompensa no céu. Número um, bote isso na cabeça, né? O seu galardão está no céu. Esse monte de evangélico que acha que o galardão de ser crente aqui na terra está totalmente enganado, não entenderam nada. Nessa terra tereis tribulação. Estão entrando direitinho e estão servindo ao Deus dinheiro e não ao Deus do céu. Deus quer que o nosso coração esteja no céu. O nosso foco tem que ter o céu. Independente se temos muito ou pouco. Nós temos que entender que o céu é prioritário em nossa vida. Então regozije-se porque o nosso galardão está no céu. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, diz, olha, vale a pena, quando você vê a recompensa que Deus tem para você, você vai ver que valeu a pena você sofrer os insultos, valeu a pena você levar as surras, valeu a pena você morrer, quando você vê o que Deus preparou para você. Essa é a primeira coisa que vai dar alegria para o seu coração. É o que vai fazer você, como aquele jovem aqui do vídeo, dizer, e nem que me matem, não renunciarei a Jesus. É quando você entende que o seu galardão está no céu. Em 1945, o Dietrich Bonhoeffer, quem estudou teologia ou leu qualquer livro de teologia, você vai ver o nome dele está sempre nos livros. Grande escritor. Grande pregador do evangelho. Mas ele começou a avisar na Alemanha, quando o partido Hitler foi eleito, do perigo dessa seita, de terem ele como o Deus. E começou a denunciar essa morte e essa perseguição contra os judeus. Em 1945 ele foi enforcado num campo de concentração. Ao sair da sua cela para ser enforcado, ele falou para o seu amigo que sobreviveu. Disse, eu termino por aqui. Mas agora a minha vida começa. Nós temos que entender que independente se cair essa perseguição aqui, ou mesmo essa perseguição que nós estamos tendo contra nossas almas aqui, nossa coroa, nosso galardão, nossa recompensa está no céu. Vale a pena você sofrer. Vale a pena você disciplinar. Vale a pena você ter rédeas curtas na sua vida. A recompensa é grande. O apóstolo Paulo viu. Não foi permitido falar, mas ele viu uma parte da recompensa. Ele diz, é muito boa. Segundo, nós podemos nos alegrar na perseguição, porque a Bíblia diz em Hebreus 2:10 que até Jesus teve que sofrer para se tornar o nosso Salvador, para poder aperfeiçoar o autor da salvação. O sofrimento nos purifica, nos ajuda a alinhar as nossas prioridades e ver o que é importante. Tem uma passagem de Paulo que diz que o sofrimento ajuda a eliminar o pecado da nossa vida. Um dos problemas que nós temos com pornografia e drogas e outras coisas parecidas que a gente não consegue vencer, é que nós temos uma vida muito abundante, muito dinheiro no bolso. Isso às vezes é um perigo. Vem a perseguição e você vê o que é importante.
É um grande perigo nós nessa época de grande prosperidade. Olha, nós aqui do Brasil e de Manaus principalmente estamos passando por uma época de prosperidade como nós nunca conhecemos antes. Quem imaginaria jamais que haveria uma igreja que tivesse tanto carro que o estacionamento não coubesse? Mas isso é um perigo porque se nós não usarmos corretamente essa bênção que Deus está nos dando para espalharmos o Evangelho, nós vamos nos tornar adoradores do material, do dinheiro, que é o grande inimigo de Deus. Então nas nossas prioridades nós precisamos entender que o reino de Deus é prioritário. Nossa coroa está no céu. E nunca se esquecer nenhum momento disso. O sofrimento também, a perseguição, Romanos capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz, produz perseverança. Depois que você foi jogado na fogueira uma vez, queimado e quebrado os ossos e surrado, você cria uma casca grossa. Você se torna mais perseverante, mais duro na queda, mais ousado no seu testemunhar. Quarto, outro motivo de nós termos grande alegria na nossa perseguição é porque a perseguição nos ajuda a focalizar e ver Deus. Quando Estevão, em Atos capítulo 7, estava sendo apedrejado por ter pregado o Evangelho daqueles fariseus, quando caiu de joelho, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu Jesus à direita de Deus. O sofrimento e a perseguição, ela nos faz ver Deus melhor. Ver quem é que está no comando. E aonde é a nossa nação, onde é o nosso lar permanente. Nos ajuda a priorizar as nossas atividades, nossas decisões, nossas finanças, nosso foco, a criação dos nossos filhos. A perseguição, então, aprimora a nossa vida, porque o galardão é grande no céu. E, finalmente, no livro de João, capítulo 15, verso 20, Jesus disse assim, lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Mas se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua palavra. Ou seja, na nossa vida, quando nós brilhamos com ousadia, sem medo, as pessoas vão ter uma de duas respostas. Ou elas se convertem, ou elas perseguem. O camuflado, como eu mencionei há pouco, tem a vantagem de não é perseguido, mas também ninguém se converte. Nossa missão na Terra é que as pessoas tenham uma chance de escapar da terrível punição que vem sobre o mundo. Do ser humano sem Deus ser afastado para um lugar onde não existe Deus, não existe a sua presença, nem seu poder, nem sua glória, nada de Deus, vão para o grande buraco negro. A Bíblia chama de lago fogo. Nós somos os únicos que têm a solução. Jesus disse, há um só caminho. Essa é a nossa missão, independente da nossa carreira, da nossa denominação. Nós, como filhos de Deus, crentes, nós temos essa missão. Falar o Evangelho para as pessoas que ainda não ouviram. E por isso seremos perseguidos. Quanto mais você tentar viver uma vida como Deus quer, e quanto mais você tentar dedicar a sua vida a Deus, mais perseguição você vai ter. Um dos pastores aqui da nossa igreja que mais dedicou a sua vida a Deus. Você fala com ele, ele só tem uma palavra na vida dele, Jesus. É o pastor que mais sofreu nesse ano passado. Mas Deus o libertou. Sim, levou a filha dele para o paraíso. Já está esperando. Um cuidado a menos que ele precisa ter nessa terra.
ao servir ao Senhor, mais um incentivo de chegar no céu. Mas Deus o livrou, e ele continua pregando a palavra. E no meio daquela tribulação, um dia ele ligou e disse: pastor Davi, eu não sei o que eu faço, ore comigo. Eu digo: vamos orar, eu vou orar por você, e vamos contra-atacar. Vá para a sua igreja domingo à noite e avise que vai ter agora culto evangelístico, até acabar esse episódio. E que é para todo mundo trazer seus vizinhos. Pregue o evangelho. Essa é a guerra em que nós estamos. Satanás não quer que as pessoas ouçam. E quanto mais você tentar servir a Deus e evangelizar lá onde você trabalha, mais perseguição você vai ter. Entenda, isso faz parte. Não se surpreenda, Jesus já avisou. Mas tem de grande alegria por todas essas coisas que o sofrimento faz. E não esqueça que o seu galardão está no céu. E finalmente, nessa passagem que ele diz, olha, se perseguir um mestre, imagine os servos, os escravos. Isso é sinal de grande alegria. Quando você é perseguido pela causa de Jesus, isso significa que você é filho de Deus. Satanás sabe, Deus sabe, e eu espero que você saiba. E não se esqueça disso. Você é filho de Deus. Você tem a vida eterna. Jesus diz: olha, não tema aquelas pessoas que possam matar o corpo, tema aqueles que possam matar a alma e o corpo e jogar no inferno. É isso que você tem que temer. Hoje à noite, nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração a favor dos nossos irmãos perseguidos. E eu quero que com essa mensagem da bem-aventurança, da última bem-aventurança, que você decida aqui agora, que independente da perseguição que vier, dentro da sua repartição, ou dentro da onde você trabalha, ou dentro da sua escola, você vai ser fiel a Deus, você não vai arredar pé. Você não vai se calar. Você vai ter coragem. Você vai ser como o jovem indiano que disse: nem que me matem, eu não renunciarei a Jesus. E ele já tinha sido jogado no fogo uma vez. Nem que me matem. Não esqueça. Se você é perseguido pela causa de Jesus, é porque você é filho. E filho tem herança. E nós estamos muito próximo, muito prestes a recebermos nossa herança. Nós estamos em final de picada. As coisas estão se fechando. Eu creio que o Brasil é o último lugar que vai ter essa liberdade incrível para o Evangelho. Por isso nós temos que aproveitar esse momento. Outrora na Inglaterra hoje tem parte de Londres que a polícia nem entra porque lá é a lei Sharia que manda. Eles matam, os religiosos matam as pessoas debaixo daquele bairro, na tutela daquele bairro. A polícia nem entra. Eles um dia foram, nos anos 1850, eles eram o celeiro dos missionários para o mundo inteiro. Bobearam. Os olhos dos crentes voltaram para o materialismo. Muitos missionários que saíram de lá se tornaram os milionários em outros países onde foram ser missionários. Deus chamou um outro país para ser. Esse outro país agora também está virando as costas para Deus por causa do materialismo. Deus agora chamou o Brasil. Eu creio para ser o último a fazer a grande colheita. Eu quero desafiar essa igreja a viver, cada um de nós viver a sua vida, entendendo que nós estamos na última meia hora de trabalho, daquela parábola que Jesus falou. Na última meia hora, Jesus já chamou trabalhadores, na última hora. 5 horas da tarde, Jesus chamou, disse, porque ainda tem muita gente que precisa ser colocado para dentro da casa do meu Pai.
Deus não somente tem nos chamado para isso, tem nos dado a liberdade e tem nos dado as condições financeiras e tem nos dado talento. E você faz parte disso. Que Deus seja engrandecido pela sua vida. Nesse momento eu queria que nós orássemos pelos nossos irmãos perseguidos. Hebreus 13:3 diz que nós precisamos lembrá-los em oração. E sentir como se nós mesmos estivéssemos presos com eles. É hora de nós usarmos da nossa misericórdia. E de nós não esquecermos desses nossos irmãos. Que estão morrendo. Que estão sendo surrados. Que estão sendo tormentados. Torturados. Aprisionados. Dia 10 de fevereiro. Não, dia 8 de fevereiro. 10 crentes que estavam na sua casa fazendo uma reunião de oração no Irã. A polícia secreta entrou, levou. Ele sabe o paradeiro de 7, 3 estão desaparecidos. Por quê? Porque estavam divulgando o cristianismo. Tem aquele pastor que eu falei semana passada, está esperando a forca. O Irã quer usar ele como carta de negociação. Vamos orar pelos nossos irmãos. Eu queria que você ficasse livre para orar, se você quiser se ajoelhar aí no seu banco, né? Ou ficar de pé, ou sentar. Eu queria que você orasse a Deus a favor. Que Deus dê a esses nossos irmãos que estão sofrendo, estão sendo perseguidos, primeiro, coragem, ousadia. Que Deus dê a ele perseverança, que Deus dê a ele um espírito inabalável, que nem o fogo, nem a bala possa tirar do seu coração. Que Deus dê a eles, como o apóstolo Paulo pediu, a coragem de falar. A coragem de ser luz. Que Deus dê a ele conforto. Arrego. Eles sofrem, são os nossos irmãos. Pai querido, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes como isso nos comove o coração a saber que os nossos irmãos que entregaram as vidas a Ti estão sendo perseguidos. 163 mil só esse ano serão encarcerados, torturados ou mortos. Ou seus lares serão queimados. Nós te pedimos por aquelas 1000 igrejas que foram queimadas no Sudão do Sul. Só por serem crentes. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia, bondade. Mas nós te pedimos também ousadia, Senhor, pelos nossos irmãos. Que não se calem. Que não arredem pé. Que saibam fugir na hora certa. Que saibam falar na hora certa. E Pai, a nós que vivemos plena liberdade por enquanto, nos ajude a aproveitar e remir esse tempo, Senhor, e aproveitar ao máximo para nós enchermos o Teu celeiro, enquanto ninguém está nos surrando, ninguém está nos perseguindo. Antes que a noite venha. Nos ajude a ter, Senhor, uma outra ousadia, Senhor, no nosso dia a dia. Nos ajude a ajustar nossas prioridades. Nós queremos ser usados, Senhor. Nós queremos fazer parte, de grande forma, desse Teu plano, de resgatar o mundo antes da Tua vinda. Abençoe esse povo que é chamado pelo Teu nome.
Esse povo, Senhor, hoje à noite, cujos os olhos se encheram de lágrimas e os corações derramaram, pelos nossos irmãos, o mundo afora. Naqueles 53 países onde existe perseguição e fechamento total para o Evangelho, Senhor. Mas que Tu tens agentes e tens igrejas e tens pessoas ali falando de um para um do Teu Evangelho. Naqueles países onde tem missionários que não podem ser divulgados nem os seus nomes, ninguém sabe, não existe registro em canto nenhum. Mas que são sustentados inclusive pelas igrejas batistas. Senhor, abençoe-os, proteja-os, guarde-os, dê a eles coragem e fruto pelo seu trabalho. Hoje à noite nós te colocamos com carinho os nossos irmãos que sofrem. E que eles se lembrem que a coroa da vida é para os que persistem, perseveram. Nossa coroa está no céu. Eis que Tu vens logo. E nós rogamos mais uma vez, venha logo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe ricamente. Que essa semana você ore pelos perseguidos. Que você faça a sua meditação, que você decore, porque de repente você vai ficar 12 anos sem Bíblia, como aquela chinesa. A Bíblia que ela levou foi o que ela levou dentro da cabeça. Deus abençoe você, uma boa semana.